Eu dropei Oshinoko há 4 anos, quando o mangá começou a lançar, porque desde o início dava pra ver que seria algo imbecil. Infelizmente, anos depois eu tive que me obrigar a terminar o mangá e volto atrás desse meu pensamento, porque imbecil é pouco para definir o que é a experiência de ler esse troço. Oshinoko ganhou notoriedade por supostamente se portar como uma crítica à indústria de idols e posteriormente também à indústria do entretenimento como um todo, o que já é pouco considerando que esses dois temas já estão bem saturados em todas as mídias. Você tem Perfect Blue como o maior símbolo da crítica às idols, tem 24/7 que foi um anime de temporada recente também tocando nesse ponto. Sobre a indústria de entretenimento, teve um filme recente do Oscar tocando nesse ponto, focando em Hollywood, e no geral é um tema já muito discutido no mundo. Ninguém mais tem essa imagem de uma indústria perfeita e idealizada que se tinha antes. Então, desde já, o grande charme que deu popularidade para a obra não é tão charmoso assim. E eu não digo isso só por ser um tema já saturado, digo também por ser um tema muito melhor trabalhado em outras ocasiões. Oshinoko fala sobre como as idols vivem uma mentira, fala sobre como precisam se sacrificar para na maioria das vezes ganharem pouco e serem descartadas quando não atingirem os requisitos de beleza ou de agrado aos fãs, como no caso de começar algum tipo de relacionamento. Fala sobre como a indústria do cinema, teatro, atuação no geral é sobre troca de favores, negócios, dinheiro, acima da arte. Chega a abordar até o papel do TikTok e do YouTube como influência na fama de novos artistas e o quão negativos podem ser os efeitos dessa fama quando manipulada e alcançada por tantas pessoas, como foi com a Kanye no reality show. Mas é isso, o mangá fala sobre, ele coloca lá, mas em nenhum momento isso é criticado de fato, porque os personagens não se colocam contra isso em algum momento, eles só aceitam e se adaptam. A Ruby só aceita virar uma idol e foda-se, já que a Ai também era. O Aqua aceita ficar nesse joguinho de contatos para conseguir chegar mais próximo da vingança. Os personagens simplesmente agem por interesse e em um momento se opõem e tentam mudar o status quo. Ou seja, nem isso o Oshinoko tem de bom. Ele não traz nada de novo para essa discussão e fica 166 capítulos só repetindo que a indústria é má, olha como é injusta com várias pessoas, olha como essa moça aqui desistiu de ser idol porque é muito competitivo, mas não faz nada para mudar isso. Os personagens na verdade colaboram para isso e em nenhum momento são criticados por tal atitude, fora a Ruby, mas vou deixar para falar sobre ela depois. A realidade é que todo esse lance da indústria é só uma desculpa que o Akasaka queria para fazer vários arcos totalmente desconexos em tema e cenário e ampliar a criatividade do mangá. Colocando nessa situação, ele pôde fazer um arco de reality show e outro sobre a adaptação de um mangá em teatro. Eu até acho isso interessante, mas como não é bem executado no fim não dá em nada. Um dos principais problemas de Oshinoko é que ele não sabe lidar com os principais problemas que o próprio coloca, como o lance da AI e do Stalker. Eu sei que existem Stalkers esquisitos assim mesmo no Japão, mas eles fazem parte de um grupo super específico que representa mais um estereótipo do que uma realidade absoluta. Por isso é extremamente preguiçoso colocar um Stalker Edge psicopata logo nos primeiros capítulos para valor de choque. A morte da Ai é estúpida, não só por isso, mas pelo fato da mulher ter vivido anos seguidos a vida se cuidando e fazer o descuido mais burro e amador possível, de passar o endereço para alguém que não via há tanto tempo, tendo filhos, correndo risco. Outro arquétipo que é mal abordado é o dos fãs de idol. O protagonista era um fã de idol, mas em um momento você entende por que ele veio a ser. Segundo ele, foi por influência da Sarina, mas parecia só uma desculpa. No início, parecia mais que ele era mais um adulto fracassado tarado por adolescentes do que de fato um fã. É estranho. E o anime não se preocupa em aprofundar isso, porque sabe que o estereótipo comum de fãs de idol é o otaku esquisito escapista. Mas nesse caso, é um problema porque o protagonista e esse fascínio pela Ai é o que move a sua história inteira, então deveria ter sido melhor explicado. A execução desse início dele sendo fã da Ai, depois conhecendo ela e morrendo no dia do nascimento, também é muito difícil de engolir por muitos motivos. O fato dele ter a maior sorte do mundo de ser o médico responsável pela sua idol favorita, que nem da cidade dele era. O fato dele ter morrido no exato dia do nascimento dos gêmeos e ninguém ter percebido nenhuma movimentação estranha nesses últimos meses. O fato do cara ser um médico e ao ver um cara de capuz estranho à noite, só se afastar para ficar descuidado ao invés de correr imediatamente ligar para a polícia. E o fato de existir reencarnação. Em nenhum momento do mangá isso é explicado, ele só deu a sorte mesmo porque o mangá queria, e a outra mina também. E pra piorar, é a reencarnação que ele ainda tem memórias. Porque sim, a reencarnação existe nesse mundo e você tem que aceitar isso. A única vez em que isso volta à tona é quando a Ruby começa a ir atrás do assassino da Ai
e aí aparece uma criança aleatória que só aparece nesse momento para dar uma explicação sobre tudo o que aconteceu até agora. Também me irrita muito a execução da morte da Ai, porque é estúpido. Até aquele momento a gente tinha pouquíssimo sobre o passado dela, mas aí o Akasaka é covarde e decide fazer a coisa mais amadora que existe e bota um flashback triste sobre ela não conseguir amar ninguém, logo antes da morte dela, porque ele sabia que não tinha motivo para simpatizar com uma personagem tão vazia e ficou desesperado, e apelou para isso. Ao ler Oshinoko, se percebe que esse cara é desesperado por cliffhangers e choque. Ele se preocupa mais em chocar o leitor do que em construir alguma coisa, e esse é o principal inimigo da obra. Construção é uma palavra difícil de dizer que existe em Oshinoko. As coisas só acontecem e você tem que aceitar. Tipo, um dos momentos chaves para a história é o encontro da Akane com o assassino. Então se esperaria todo um trabalho para justificar esse encontro, já que em anos ninguém sequer sabia quem ele era. Mas não, ela só encontra ele sem querer, foda-se, e percebe automaticamente, porque nesse mangá os únicos com esses olhos estrelados são os que se relacionam com a Ai. Outra merda que eu não entendo como ninguém percebe que esses gêmeos têm esses mesmos olhos não é normal. Como que ninguém suspeitou das crianças com olhos super específicos? Outro momento que demonstra isso é a conclusão do arco de Tokyo Blade, quando o Aqua finalmente consegue encontrar o seu meio-irmão e descobrir quem é seu pai depois de fazer 100 testes de DNA. Durante o arco, nunca é aprofundado como ele conseguiu fazer 100 testes de DNA, algo que deveria acontecer porque, sei lá, não parece algo muito fácil e ele estava muito focado atuando. O autor sequer pensou em justificar isso e deixa passar, foda-se. Esse momento inteiro é bem ruim no sentido de construção. É o mais absurdo do mangá inteiro, porque após descobrir que o responsável pela morte da Ai já estava morto supostamente, a primeira reação do Aqua é voltar a ser uma pessoa normal sem ligar para vingança, imediatamente, sendo que ele passou 15 anos traumatizado, se culpando por isso, vivendo em torno disso, mas agora automaticamente ele já volta a viver uma vida normal. Mas o pior é que poucos capítulos depois que é revelado isso, já é revelado que na verdade o pai dele está vivo e aparece no túmulo da Ai com flores. Pô, o cara não deu nenhum tempo pra gente sentir qualquer coisa. E o pior, só é revelado pra gente, então temos que acompanhar uns 30 capítulos do Aqua achando que tinha se livrado sem saber de nada, enquanto a gente já sabia então o peso da revelação que pra ele no mangá não existe. O básico é fazer a revelação ao mesmo tempo pra gente ir pro cara, que dá a perspectiva da história. Mas ele não pensou nisso, e é absurdo, porque o Aqua deveria muito bem desconfiar de tudo isso, já que ele é todo gênio, manipulador, mas não desconfia porque não seria conveniente pra porra do roteiro. Me irrita muito como nada desse mangá tem a mínima explicação, como o corpo do Goro, que passou 15 anos sem ser encontrado por profissionais, mas é encontrado imediatamente após os amigos do Aqua chegarem próximo do local. Tava no lugar mais óbvio possível e ninguém encontrou, mas eles encontraram pela primeira vez porque o roteiro precisava do valor de choque para Ruby. É preguiçoso demais e ainda é usado para mamar o Aqua, porque ele fala que era o plano dele. Isso é o pior de tudo, esse endeusamento dessa merda de personagem. Antes de falar sobre o Aqua, é melhor eu falar sobre os outros personagens. Eu odeio todos. Todos são personagens de anime, no sentido de terem um traço de personalidade exagerado pra caralho, ou máximo, seguindo arquétipos imbecis, tipo de tsundere pela Kana. E pra piorar, são redundantes. Ler Oshinoko me lembrou muito de Kanojo Karishimasu, no sentido do elenco não avançar, ficar vivendo os mesmos conflitos que se concluem, mas se repetem como se não tivessem absorvido nada daquelas experiências, como se o Akasaka não tivesse mais ideia do que fazer com os secundários e só fosse enrolando e repetindo a mesma coisa. A Kana é provavelmente a personagem que mais sofreu com isso. Ela já é trabalhada no seu primeiro arco como essa atriz que se importa mais com a qualidade do produto e com a audiência do que com o quanto ela vai se destacar, priorizando o todo, ao mesmo tempo que representa os atores que acabam sendo esquecidos com o tempo por ficarem muito presos a um estereótipo. Tudo isso é dito e mostrado em mais ou menos uns 5 capítulos, com apenas trechos do flashback dela e já é suficiente. Você entende e tem o seu peso ali no momento. Mas aí no arco do Tokyo Blade, isso se repete e você tem que aguentar ela de novo duvidando de si mesma por querer agradar os outros. A única diferença é que agora tem a rivalidade com a Akane, que é um pouquinho legal, mas no fim é o mesmo resultado. E também ela é ajudada novamente pela porra do Aqua, que sempre é o meio para resolver tudo desse mangá. É sempre ele que resolve o problema dos outros, os próprios. Ele é um gênio, ele resolve o problema de todo mundo literalmente. A Kana deixa de ser essa personagem própria com temas próprios e vira uma escrava do amor que ela sente pelo Aqua, que é executada como se fosse uma novela da Globo, com aqueles desentendimentos que só acontecem em novela e só servem para arrastar mais ainda a história sem desenvolver nada. E o mais absurdo de tudo é ela ainda virar uma idol exclusivamente porque ele insistiu muito. Não existe motivo para ela ter feito isso depois de todo o arco que a gente viu, mas ela fez porque sim.
E quando ela finalmente percebeu que poderia ser uma idol, mesmo não sendo a mesma coisa da atuação, e motivou a Mei na primeira apresentação delas, durante o show ela voltou a ficar com aquela insegurança e voltou a depender do Aqua para salvar, mostrando quão dependente se tornou do personagem só porque o autor quis, já que antes era o contrário disso, sempre lutou para sobreviver nessa indústria mesmo contra todo mundo. Outra personagem que me irrita muito na forma como é tratada na história é a Ruby, que no início era uma das protagonistas, mas com o tempo ela só vai ficando de escanteio, até ter a mudança para, entre aspas, vilã, depois de encontrar o corpo do Goro. É ridículo como ela contradiz tudo que a história supostamente quer dizer. Primeiro porque é tratada como uma menina que conseguiu virar idol por muito esforço e trabalho e por isso é exaltada, sendo que ela é filha de uma idol super diferente com beleza predisposta para fazer parte desse cenário, e chegou onde chegou por contato de cima, mas aí o mangá quer que você veja mérito porque ela ficou dançando uma dança estúpida pro YouTube. Não existe problema em afirmar que a indústria é moldada por pessoas privilegiadas, mas o autor não parece ser certo disso ao fazer personagens como ela. Quando a Ruby entra nesse modo vilã, continua uma besteira absurda, especialmente no arco do cosplay, que é quando um assistente de diretor faz merda num evento de cosplay, constrangido uma cosplayer erótica, e a Ruby, para resolver, decide fazer um programa especial discutindo sobre questões de cosplay. Ou seja, ela tentou resolver o problema e conseguiu. Todo mundo esqueceu e acabou ajudando o cenário, mas aí chega o Aqua e vê tudo como um absurdo porque ela estava usando das pessoas para subir, blá blá blá. Qual o sentido do cara afirmar isso, sendo que o que ela fez foi bom, e sendo que eles sempre fizeram isso desde que nasceram, se aproveitaram das situações para aquecer, mas agora quer dar uma lição de moral só para tentar colocar ela como vilã, porque o autor quer forçar isso, mas não dá porque ela simplesmente não agiu de forma errada. A personagem passou aquele arco do Tokyo Blade inteiro sumida, sem destaque, e do nada voltou desse jeito. Claramente não sabiam o que fazer com ela e se perderam. E piora, porque existe uma personagem mais humilhada ainda pelo roteiro e outra que me irrita muito pelos temas ao redor, que é a Akane. A Akane é uma personagem sem personalidade. A única coisa que ela faz é atuar e viver para atuar. Até o momento, durante o reality show de namoro, onde ela se torna alvo de hate na internet por uma situação forçada pelo programa, e aí começa uma sequência de capítulos focando nela triste, quase indo de arrasta. A forma como o enredo trata toda essa questão de hate na internet já é bem superficial. É bem forçado o hate porque ela só deu um tapa na participante mais famosa. Sim, ela obviamente ia levar muito hate por isso, porque a internet é imbecil, mas não ao ponto de não ter um comentário falando quão absurdo era tudo aquilo. O Shinoko cria um cenário super extremo para esse draminha funcionar. E o pior é que o resultado dele é o Aqua mais uma vez salvando o dia, porque essa é a única solução. E depois disso, ela volta a viver normalmente como se nada tivesse acontecido. Ela quase se jogou de uma ponte, mas o Aqua salva ela e a vida muda, do nada. E agora se torna totalmente dependente dele, e não é mais triste porque sim. A única coisa que dava algum tipo de unicidade para o personagem era essa porra, e o mangá só ignora. Um tema super sensível, pesado, que afeta muito quem tem, é só deixar de lado e usado para ligar esses dois personagens. Tanto que esse momento só é citado novamente numa conversa com o Aqua, em que a Akane fala que esse foi o momento que ela fez ela se apaixonar e viver por ele. Ou seja, só aparece de novo para mais uma vez ressaltar essa dependência. Eu não teria problema de existir uma relação de dependência emocional no mangá, se fosse bem trabalhado, mas não é o caso. As ações da Akane simplesmente não fazem sentido. O cara salvou a vida dela, mas do jeito que esse trauma é superado nem parece algo relevante, e menos ainda algo relevante ao ponto dela simplesmente afirmar que mesmo se o Aqua for um assassino, vai estar ao lado dele. É super exagerado que nem tudo no mangá, é sempre extremo. E o que mais me incomoda é que começa uma briguinha entre a Akane e a Kana pelo Aqua. Essa rivalidade até traz alguns momentos legais no arco do Tokyo Blade, mas a motivação é uma merda. A explicação, o motivo é sempre a porra do Aqua, e aí fica gerando serinha besta, pique novela e inútil porque no fim as personagens não saem do lugar e só giram em torno do protagonista. O certo seria falar do Aqua agora, mas eu vou ter que deixar pro final, porque é o catalisador de toda a merda da história. Antes disso, eu vou falar do que eu gostei, do arco Tokyo Blade. Eu falei bastante dele até agora porque é um dos principais arcos. A maioria dos personagens possuem papéis relevantes nele e é o que mais aborda temas interessantes. Já que a indústria de idol é mal abordada e a de cinema também, essa parte da história se destaca mais por trabalhar o teatro, que não é tão comum de ser trabalhado em animes atuais. E é legal como é mostrada a diferença para as outras mídias, com a Akane mostrando pro Aqua que existe um valor nele, até mesmo em relação ao cinema, com o roteirista mostrando para mangaka que criou a obra que só fazer um Ctrl+C Ctrl+V do original não é bom e pode ser proveitoso utilizar de características especiais do teatro para criar algo novo. Esse arco também é o que mais se aprofunda na atuação dos personagens, tanto que existe a rivalidade da Akane com a Kana, que possuem dois tipos de atuações diferentes. Um dos atores que é muito ruim, mas consegue se superar por se identificar com o personagem, o próprio Aqua tendo que dar um jeito de interpretar cenas emocionantes, aí tem o traço e a arte como um todo, que
que eu acho bem ruins durante o resto do mangá, aqui são bons. Tem alguns painéis durante a peça que são lindos e realmente te passam a sensação de estar presenciando uma peça de teatro. É bem difícil o Oshinoko conseguir passar bem visualmente o que quer, então quando consegue, tem que ser valorizado. Eu diria que é realmente o arco mais completo do mangá, nenhum chega perto de ter essas qualidades, mas obviamente ele ainda não é bom. Como eu já falei antes, alguns personagens são redundantes, a conclusão é uma merda e o Aqua também continua horrível nele. Oshinoko é sobre aceitação, é sobre aceitar o que o autor faz, porque se questionar muito, vai perceber que não faz sentido nenhum e é estúpido. O Aqua é o símbolo disso. Era um médico fracassado, burro, esquisito na vida passada, que morreu por ser burro, mas agora você tem que acreditar que ao reencarnar, ele virou um gênio manipulador que resolve tudo pra todo mundo. Você tem que aceitar que ninguém nunca desconfiou do fato de uma criança ser muito avançada para a própria idade, porque todo mundo é burro e só o Aqua é inteligente. Eu odeio como o Akasaka tornou esse personagem num protótipo que mistura o Light Yagami com a Yanokoji. É horrível, essa personalidade é de manipular todo mundo porque fica se repetindo pelo mangá inteiro. O personagem não muda, não evolui, parece que não aprendeu nada em mais de 15 anos. Eu já não sou muito fã de histórias de vingança porque a maioria acaba sendo muito superficial ou previsível. Tem que ser um cara muito bom escrevendo para ser interessante, e esse não é o caso. O Aqua tinha tudo ao redor dele para se tornar uma pessoa melhor e deixar de ser obcecado por vingar uma mulher que a gente nem sabe porque ele gostava tanto. Tinha amigos, tinha contatos para conseguir trabalhar na indústria que gostava, tinha mais de uma mulher apaixonada por ele, mas nada disso foi valorizado em algum momento pelo personagem. O principal momento que deveria servir como uma mudança de perspectiva era justamente a atuação no Tokyo Blade. Usar a atuação para esquecer um pouco do trauma, mas ao invés disso ele decidiu transformar em vingança também, porque é um personagem que não aprende e o autor não quer que ele aprenda nada. E além de não aprender nada, o personagem se contradiz a partir do momento que ele revela o segredo deles pro mundo e expõe a Ai só para salvar a Kana. Não tinha motivo para ele fazer algo assim, já que aparentemente não se importava com a Kana e isso deveria arruinar o legado da Ai, porque desde o início a porra do mangá fala que idols precisam ser perfeitas e um deslize tipo ter filhos acabaria com a ilusão dos fãs esquisitos. Então jogar fora a imagem da pessoa que ele passou a vida inteira idolatrando com a desculpa de que isso ajudaria na vingança não faz sentido. E faz menos sentido ainda porque não é nenhum dilema pro personagem. Ele só comete a merda sem nem pensar duas vezes ou sentir remorso. Tudo até então dava a entender que algo assim era impossível pro personagem, mas isso é ignorado. Do mesmo jeito que a história também ignora as consequências disso. Tem um humano que aparece falando que estava decepcionado e só. O resto do mundo na verdade começou a gostar mais ainda da Ai. Então qual foi o ponto de guardar o segredo por tanto tempo se esse seria o resultado? Um resultado que contradiz o que estava sendo dito até agora. A partir dessa revelação, o Oshinoko tem uma sequência inacreditável de capítulos. Eu já achava muito absurdo o Goro e a Serena não perceberem que ambos encarnaram juntos. Em nenhum momento um deles parar para perguntar quem o outro era na vida passada depois de viverem anos juntos e serem os únicos que passaram por isso. Mas é mais absurdo ainda, essa revelação que muda tudo da relação dos dois, ser revelada sem querer, porque a Ruby estava chorando. Tudo nesse mangá é uma coincidência, nada pode acontecer naturalmente. E obviamente piora, porque esses dois merdas tinham a relação mais esquisita do mangá. Ao invés da adolescente, em estado terminal, ver o doutor como um amigo muito próximo, uma figura paterna ou algo do tipo, ela se apaixona. Mas o pior, ele não faz nada para impedir isso. Então tem uma adolescente de 16 anos apaixonada por um cara de 30 a 35 anos, esqueci a idade do Aqua. E agora isso volta à tona, e a porra do autor fica usando isso pra fazer baitzinho de que vai ter incesto, e no fim acaba tendo porque eles se beijam. E o mangá em nenhum momento problematiza essa relação, ela na verdade é romantizada desde o início. Esse período do enredo em que eles começam a ter uma relação muito mais próxima, também é o período que mais tem bait. O Akasaka durante o mangá inteiro foi viciado em ter cliffhangers chocantes que não davam em nada, como a Akane aparentemente sendo empurrada das escadas mas salva pelo Aqua e não sendo nada além de um acidente. Como o capítulo que a Ruby dá a entender que quer namorar com a Aqua, como o capítulo que ela aparentemente morre do mesmo jeito que a Ai. Nada desses momentos leva a lugar nenhum, é só amadorismo para prender os leitores. Eu sei que todo mangaka de uma obra semanal depende de cliffhangers para manter o entretenimento, mas ainda assim precisa existir um esforço nesses cliffhangers, o que não é o caso de Oshinoko, que ao fazer coisa assim também sacrifica qualquer desenvolvimento que poderia existir. Ele se preocupa, como eu já falei antes, mais com o choque do que com o impacto emocional que pode ter em quem está lendo, não só em um momento, mas ao longo da leitura. Enfim, essa anomalia, mais ou menos depois do capítulo 130, entra numa draga absurda. Quando eles começam a filmar o filme sobre a história da Ai, aparece do nada a Nino, que era uma das amigas que tinha inveja do sucesso dela. Isso nunca é trabalhado antes.
em nenhum momento é dada atenção para uma personagem que não gostava da Ai. Isso só surge agora, em cima da hora, e se mostra ser algo super relevante para as respostas do mistério, já que foi a responsável pelo assassinato junto com os outros dois. Oshinoko se propôs a ser uma narrativa de mistério, então deveria deixar pistas no caminho para resolver. Só que essas pistas não existem, as coisas só vão surgindo do nada e você tem que aceitar. O Himaru Kamiki, que tem um nome bosta e é de vergonha alheia, também só surge do nada. Ele surge nos lugares, não existe uma construção da figura, do mesmo jeito que não existe construção pro Aqua chegar até ele. Só aparecem do nada juntos, e do nada também a porra da Ai tinha uma mensagem pro futuro nunca antes mencionada que explicava que na verdade ela amava o Himaru e só não queria o deixar mais machucado. O problema não é só isso surgir do nada, é também o fato de idealizar mais ainda a personagem. O Oshinoko, teoricamente, era sobre mostrar a realidade de uma indústria pautada em mentiras, em que as pessoas envolvidas estão longe de serem perfeitas como tentam demonstrar ser. Mas mesmo assim, a Ai é tratada como uma ser humana perfeita. Ela sofreu muito na vida tendo que viver no orfanato, sofreu muito não conseguindo amar ninguém, mas sempre continuou tentando fazer todo mundo sorrir e ser perfeita, até mesmo terminando com um namorado totalmente dependente dela para não colocar mais fardos nele. Onde está a imperfeição nessa personagem que teoricamente era para todas terem? Não existe. Um dos pouquíssimos pontos que eu poderia dar para a obra era o esforço que tinha em ser realista, explicando tudo direitinho sobre cada indústria, mas nem isso no fim teve mais. Tudo bem, mesmo com todo esse cocô em forma de história, Oshinoko ainda tinha fãs. O pior ainda estava por vir. Com a conclusão da história, especialmente os últimos 6 capítulos, nem mesmo o maior cego continuou aplaudindo esse desastre. O fato de toda a história ter sido motivada por resolver um mistério, e esse mistério não ter sido bem construído, já era um problema, mas o confronto final é só inacreditável. Já é bem engraçado o fato do Hikaru, ao descobrir que tudo que a Ai fez era na verdade por ele, mesmo assim insistir em matar a própria filha com a desculpa agora de que precisava preservar a Ai como a maior idol. Não faz sentido nenhum esse pensamento, principalmente porque o mangá meio que queria acabar em paz e com uma redenção pro personagem. Tem um capítulo que fecha com uma página dupla dele chorando ao descobrir toda a verdade, mas aí do nada volta como vilão mesmo e foda-se. E aí começa a maior merda, que é a lutinha com Aqua, que mais uma vez demonstra ser um personagem que não evoluiu nada, desesperado por vingança, tanto ao ponto de ser um jumento. Esse merda sempre foi tratado como um gênio manipulador, mas o brilhante plano para matar sem ser considerado assassino é se matar para também incriminar o Hikaru. Esse merda não pensou que se fizesse uma perícia básica, que sempre é feita em uma investigação, e descobrir? Que porra de plano é esse? Era só dar um jeito de prender o cara, levar pra polícia, contar tudo e pronto, tá aí sua vingança. Mas não, ele precisava se matar e da forma mais boa possível ainda. A parte da Ruby acabar sendo afetada por isso também não faz sentido nenhum. A história toda ia vir à tona, e até mesmo o Aqua não ia ser visto com maus olhos, considerando tudo que o Hikaru e os outros fizeram, e o fato das pessoas nesse mundo serem imbecis como já foi demonstrado antes. Então, mesmo que eu odeie esse personagem e não me importaria nem um pouco com a morte dele, a forma como foi feita é só estúpida, não tem outra forma de definir. E aí começa esse melodrama dele na água refletindo e aparece aquele plot device ambulante falando que ele era um herói e sacrificou por todos, sendo que esse merda passou a história inteira manipulando os sentimentos de todo mundo ao seu redor, sem se importar com o que elas sentiam, e sim só com a vingança, mas agora você tem que acreditar que tudo foi pensando em todo mundo e na irmãzinha. Eu acho que esses últimos capítulos foram uma casaca, tentando ser poético. Tem até a cena do Hikaru sendo puxado para baixo da água por sombras para representarem as consequências dos pecados cometidos. Esse misticismo nunca fez parte de fato do mundo de Oshinoko, só quando o autor queria. Então é só imbecil. Na conclusão da história, não sobrou nada. O que já tinha se contradito anteriormente foi mais ainda agora. Nada se salvou. O Aqua estragou os personagens ao redor e a si mesmo. E foi mais agoniante ainda ver essa tentativa de perspectiva feliz pelos outros personagens do final com a apresentação no domo. A tentativa falha de Akasaka de ser poético e o detalhe de talvez a criança vibrando pela Ai poder ser o Aqua reencarnado novamente. É tudo desastroso. Essa merda sempre foi ruim, mas eu nunca vi algo que já era tão ruim conseguir piorar tanto. É bizarro, nem Tokyo Revengers conseguiu essa proeza. Tem que dar um prêmio pro escritor e pra artista por terem conseguido piorar tudo. Até a arte foi piorando. Eu odeio esse traço. Eu odeio tudo de Oshinoko.